Projetos no plenário buscam o melhor controle das contas públicas e regras para o funcionamento das estatais. E veja como apresentar sugestões de projetos ao Senado. Boa tarde. 4 propostas no Senado tratam da regulamentação da profissão de salva-vidas. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos recebeu sindicatos e associações de salva-vidas, além do medalhista olímpico Gustavo Borges. O Brasil é o 3º país em mortes por afogamento, a maioria em rios e lagos. Mas é nas piscinas que acontecem mais da metade dos afogamentos de crianças. Os dados poderiam ser piores, não fosse o trabalho dos salva-vidas. O Brasil, de 79 até 2002, vem reduzindo ano a ano o número de óbitos por afogamento no Brasil. São 600 a 700 pessoas morrendo a menos por ano. A regulamentação da profissão de salva-vidas foi o tema da audiência na Comissão de Direitos Humanos. Para os profissionais, a lei é necessária para definir melhores condições de trabalho para a categoria. Nós temos vários problemas, senador, que em alguns estados o piso salarial é muito diferente. Nós estamos em um país onde cada estado poderia ser considerado um país, morfologias diferentes, ou seja, o estado do Rio Grande do Sul nós temos a influência dos ventos, já na Bahia nós temos a influência das marés. A lei também vai estabelecer regras para a segurança dos frequentadores de ambientes aquáticos. A gente trouxe uma proposta de adequação por entender que onde ele fala que um salva-vidas para cobrir 200 pessoas é inadequado, porque o atendimento que é dado para as vítimas de diversas ocorrências é em dupla. A gente aprende a agir em dupla porque assim é mais eficiente. Os donos de academias de natação foram representados pelo medalhista olímpico Gustavo Borges. Ele defendeu a regulamentação, mas disse que exigências de alguns projetos inviabilizam o negócio. Isso é inviável, isso não existe. A gente não consegue, o empresário não pode pagar esse custo. São empregos e mais empregos que vão ser jogados aí no desemprego do Brasil. O senador Paulo Paim vai defender a tramitação conjunta das 4 propostas em análise no Senado, numa tentativa de construir um acordo sobre a regulamentação. Eu vou pedir a votação dos requerimentos e que o projeto venha para essa comissão e nós aqui, então, construir um substitutivo global que contemple a posição da parte principal interessada, que eu diria que não é nem vocês, são as pessoas que tomam banho em piscina, em rio, em mar, em praia, enfim. As contas públicas são objeto de 3 propostas de lei que estão na pauta do plenário, mas a votação das matérias depende de a oposição suspender a obstrução anunciada na semana passada. No ano 2000, o então presidente Fernando Henrique encaminhou ao Senado 2 propostas que fixavam limites para a dívida pública. Uma para estados e municípios, outra para a União. Somente a primeira foi votada. No ano passado, o senador José Serra tirou do arquivo o texto que trata da dívida da União. A proposta está na ordem do dia do plenário. A definição de um limite para a dívida pública está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro projeto em pauta também tem o objetivo de auxiliar no controle das contas públicas. A proposta cria a Instituição Fiscal Independente. Vinculado ao Senado, o órgão vai acompanhar a política econômica, inclusive os impactos sociais. Também está na pauta a proposta de emenda à Constituição, de autoria do senador Aécio Neves, que limita o número de cargos em comissão na administração pública. De acordo com a proposta, na União e nos estados, o limite é de 10% dos cargos efetivos. Nos municípios, sobe para 15%. Em ambos os casos, 50% desses cargos devem ser ocupados por servidores concursados. O Senado limpou a pauta de medidas provisórias que estavam trancando, então há uma janela hoje para votação dessas matérias. Então, nessa perspectiva, elas poderiam ser votadas. Fica uma questão de se a oposição vai manter a obstrução
que decretou, né, na semana passada, aguardando a decisão do Supremo sobre o rito do impeachment. Todos eles são projetos de interesse da oposição, né, ou de autoria de senadores da oposição, ou relatados, ou as duas coisas, por senadores da oposição. Então, há uma possibilidade de que essas matérias avancem com a oposição, talvez recuando, pelo menos nesse momento da sua obstrução. Também está na pauta do plenário o projeto que estabelece novas regras para o funcionamento das estatais. A oposição diz que o texto vai evitar irregularidades nas empresas públicas, como as descobertas na Petrobras. O PT teme que a proposta estimule privatizações. As novas regras valem para todas as empresas públicas, da União, dos estados e dos municípios. O texto prevê medidas de governança para tornar a administração mais transparente. Uma delas é publicar uma carta anual com os limites de atuação da empresa. É uma empresa mais aberta à fiscalização, tá? Mais transparente na publicação dos seus resultados, dos seus balanços. Cada estatal vai contar com um conselho de administração, formado por no mínimo 7 e no máximo 11 membros, além de um conselho fiscal permanente. O mandato dos administradores será de 2 anos, permitidas 2 reeleições. Os gestores não podem ter atuado em partidos políticos ou sindicatos nos 3 anos anteriores à nomeação. Há vários tipos de sindicatos, né? Patronais e de trabalhadores, né? Eu tenho um certo receio de que algumas dessas disposições sejam muito dirigidas para o momento atual e para as circunstâncias políticas mais recentes. Tudo tem correlação. As estatais livres produzem o que as denúncias estão mostrando. Desmandos na Petrobras, desmandos na Eletrobras, na Eletronuclear e com os filhotes, com as raízes chegando aos fundos de pensão e etc, e etc. O projeto traz uma inovação polêmica. Pelo texto, todas as estatais devem se tornar sociedades anônimas, empresas compostas por 2 ou mais acionistas. Para alguns parlamentares, a medida é um passo rumo à privatização. Se tem empresa pública, tem uma lógica para tê-la. Nós não queremos que saiam se privatizando as empresas de qualquer jeito. Elas cumprem um papel, uma função na sociedade e uma função de Estado. Então, essa é uma preocupação. E a outra é porque a legislação de sociedade anônima é muito pesada para determinadas empresas que têm faturamento muito baixo. Você sabia que qualquer cidadão pode apresentar sugestões de projetos de lei? E a internet facilitou muito isso. No portal do Senado é possível sugerir ou apoiar propostas de iniciativa popular. Se eu fosse senadora, eu aumentaria as vagas escolares nas escolas. Isso, nas escolas públicas. Se eu fosse senador, eu mudaria essas normas dessa legislação para que não houvesse tanta corrupção, que sobrasse dinheiro para educação, segurança e saneamento básico. Nem todos podem ser senadores, mas qualquer cidadão pode sugerir novas leis por meio do programa E-Cidadania. Funciona assim. Você entra no portal e oferece a sua ideia legislativa. Essa ideia fica 4 meses disponível no site do Senado. E se nesse período ela receber 20 mil apoios, pode um dia virar lei. Fazendo o cadastro no nosso site, que é um cadastro muito simples, que pode ser feito inclusive por meio da conta no Google ou Facebook, ele preenche ali um formulário com a ideia dele, falando qual é o problema, qual a solução que ele tem para esse problema, que pode virar lei ou pode virar um projeto de resolução ou também pode virar uma proposta de emenda à Constituição. Tudo depende do que os senadores vão decidir nos debates na CDH. Na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, um relator é designado para analisar a sugestão. Se os membros acatam o relatório favorável à sugestão, a ideia é transformada em uma proposta de autoria da comissão. Vai haver o despacho da mesa dizendo em que comissões que aquele projeto vai tramitar. E essas comissões são as comissões temáticas, né? Se for vinculada à educação, por exemplo, a comissão de educação, então vai passar a tramitar como qualquer outro projeto de lei, de iniciativa de um senador ou de uma comissão.
No momento, a comissão analisa 6 sugestões populares que chegaram pelo E-Cidadania. Entre elas, a que propõe a regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. A que regulamenta o aborto até as 12 primeiras semanas de gravidez. E a que acaba com a imunidade tributária para as entidades religiosas. A ideia sugerida não precisa estar no formato de projeto de lei. A comissão faz isso por você. Anote o endereço do portal senado.leg.br/e-cidadania. Participe! Ficamos por aqui. Você assiste em instantes à sessão não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.